Excelente final de semana para todos nós. Vamos à leitura do dia 6 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Não tenhais medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Tema de hoje: o missionário vicentino é um profeta. Eu vou convidar a nossa amiga Daiane de Formiga novamente para participar com a gente. Leitura do livro de Isaías. No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz e tocou minha boca, dizendo: Assim que isso tocou os teus lábios, desapareceu tua culpa, o teu pecado está perdoado. Ouvi uma voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos. Se o estáis guardado, tal qual foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, depois aos 12. Mais tarde, apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive. Alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque a persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo. O que eu e eles temos pregado, é isso o que crestes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabara de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens.
Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo nos motivam a refletir sobre a nossa missão de profetas. Um profeta, por definição, é mensageiro, o que vai adiante para anunciar algo novo que depois se transforma em realidade. Na leitura do Antigo Testamento, o profeta Isaías interage com os anjos. Ele se sente incapaz de profetizar, porque é um homem de lábios impuros. O único dom que pensa ter é uma enorme vontade de servir. E manifesta essa vontade quando Deus chama por alguém que ele possa enviar para profetizar. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. São Paulo também pensa o mesmo, que é incapaz de profetizar. Acha-se o menor dos apóstolos, aquele que não é digno de ser chamado apóstolo. Mas o chamado do Senhor e a pronta resposta do apóstolo dos gentios faz dele forte e capaz de ser aquilo a que mais se dedica. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que eu tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. E Jesus conclui o Evangelho pedindo que deixemos de lado todas as nossas convicções e busquemos o outro lado do barco, com uma fé infinita de o que fazemos é a obra de Deus. Ao fazer isso, passamos nós mesmos a ser os milagres, a ser os protagonistas e profetas da pesca milagrosa. Já não somos caçadores de peixes, mas pescadores de homens, verdadeiros seguidores de Cristo. Acho que esta é a essência da vocação, do chamado de Deus do Vicentino. Ser um profeta pescador de homens. Pescamos primeiramente os pobres. Os peixes ensinam os pescadores, mostram a eles quando e como devem pescar. Eles definem o melhor momento e a melhor forma. Não são os pescadores que o definem. Por isso, os pobres são nossos mestres, como dizia São Vicente. Mas os vicentinos pescam também todos os homens de boa vontade que queiram ser também pescadores. É atribuído ao Zanã o desejo de transformar o mundo inteiro em uma rede de caridade. Ele se sentia pescador de outros que quisessem estar na mesma rede. Nesta rede de caridade, não há diferença entre os peixes. Pobres e ricos, analfabetos e cultos, pecadores e santos, servidores e poderosos, todos são profetas na mesma rede. Todos são, ao mesmo tempo, pescadores e peixes, movidos pela caridade, que é a maior de todas as virtudes e a grande razão de nossa vocação. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, vivemos como profetas? Qual a tônica do nosso discurso? Semeamos esperança ou somos profetas da desgraça? Terceiro, obedecemos à voz do Senhor quando nos orienta na missão? Convocamos outros para o apostolado junto dos pobres? Bem, pessoal, para esta reflexão eu vou convidar Alessandro de São Gotardo, Minas Gerais. A palavra é tua, um ótimo final de semana para todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Nós somos profetas de Deus na Terra. Como que está sendo nossas atitudes em relação a isso? Né? Tem uma frase muito linda de São Francisco de Assis, que ele fala justamente assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Aqui na Terra a gente está para ser pescador. Pescador de almas, pescador de pessoas, para ser a presença viva de Deus, a presença viva de Cristo, e cada vez mais buscar as ovelhas perdidas. Né? É importante a gente saber que muitas vezes a gente tem que praticar o evangelho sem ter que falar, sem ter que usar palavras. Como assim sem ter que usar palavras? O nosso estilo de vida é o evangelho para muitas pessoas. E às vezes o seu estilo de vida é a única coisa da Bíblia, é a única coisa do evangelho que seu irmão talvez possa observar. Né? O que eu quero dizer com isso? Que é importante a gente se comportar como cristão, viver como cristão, a gente ter atitude de cristão. Né? É tão bonito quando a gente vive, quando a gente tem atitudes para Cristo. Né?
Isso se reflete tanto na nossa família, nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, né? A gente reconhece de longe quando uma pessoa tem uma vida voltada para Cristo. Mas não é porque eu tenho atitudes que eu tenho que deixar de pregar pela palavra, que eu tenho que deixar de correr atrás do irmão. Isso é importante porque a gente tem que realmente que trazer as pessoas para mais perto de Cristo. A gente tem que evangelizar, né? A gente tem que ser a luz no mundo, né? Às vezes nesse mundo cheio de escuridão que a gente está passando, cheio de problemas, onde as coisas da igreja se tornam banais e as coisas do mundo se tornam legais, né? Precisamos realmente ser essa alfinetada de Cristo na sociedade, essa alfinetada de Cristo no irmão. A gente precisa cutucar, a gente precisa trazer. Porque a fé, ela é movida por oração. Eu oro e depois eu ajo. Como que eu ajo? Eu ajo trazendo o irmão para mais perto. Eu ajo como? Porque a vida do cristão é feita de oração. Como assim? Eu vou orar e depois eu vou agir. E como que eu vou agir em prol de Cristo? Praticando a caridade e trazendo principalmente as ovelhas perdidas para o rebanho. E como que você tem se comportado, né? Você tem negligenciado as coisas da igreja? Você tem sido um católico não praticante? Né? Muita gente costuma falar, não, eu sou católico, mas eu sou não praticante. Né? Para começar, isso não existe. Ou você é católico ou você não é. E a gente está aqui no mundo para ser pescador. Pescador de homens, pescador de almas, né? Temos que viver em prol de Cristo e em prol do irmão, né? Porque a coisa mais linda nesse mundo é a gente poder observar um pedacinho de Cristo dentro de cada irmão que a gente ajuda, dentro de cada irmão que a gente traz para perto da gente, para perto de Cristo, para perto de Maria. Então fica essa reflexão. Devemos seguir Cristo, buscando o irmão, buscando as pessoas e agindo de maneira correta, de acordo com o que a igreja nos pede.